Olá, boa noite. Olá, boa noite. Já estou vendo algumas pessoinhas queridas aqui. Sejam muito bem-vindas para a minha segunda live da vida, não é? Então vamos dar um tempinho aqui para algumas pessoas que estão entrando. Quem for entrando vai me informando de que cidade é, de que país, não é? E na medida do seu possível, se você puder compartilhar aqui no aviãozinho com outras pessoas que queiram escutar um pouquinho sobre o medo e sobre o quão tóxico ele pode ser sobre nós. É sobre isso que eu vou falar hoje, né? O tema da live é onde estão os nossos maiores medos, estão os nossos maiores talentos, né? E isso eu experienciei na minha própria vida, né? Então eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre essa luz que pode existir em nós e que nós às vezes obscurecemos por conta do medo. Vou falar um pouquinho para vocês do que é o medo instintivo e o que é o medo psicológico, que é o medo psicológico que eu trato no meu consultório há 30 anos, né? Vou falar um pouquinho para vocês do corpo de dor, que existe em todos nós de forma assim incondicional. Todos nós temos medos, né? E esses medos vão formando esse corpo de dor dentro de nós. E depois vou falar um pouquinho sobre a aceitação da condição atual de vida que nós temos e o quanto que essa aceitação pode ser paliativa na questão dos medos. E, por último, eu vou falar sobre como é que nós podemos dissipar os medos, de modo que esses medos possam se tornar os talentos que estão escondidos atrás deste medo, né? Então, eu tô aqui dando um tempinho para as pessoas entrarem. Vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa e sobre a minha atuação enquanto psicóloga clínica, né? Então, meu nome é Renata Reginato, eu sou psicóloga há 30 anos, sou formada pela Universidade Federal do Paraná e eu comecei a minha carreira como coordenadora de RH de uma empresa de transporte de passageiros e cargas, isso há 28 anos atrás, não é? Trabalhei com desenvolvimento de pessoas, recrutamento, seleção, aquelas técnicas todas que nós, aqueles protocolos todos que nós fazemos em RH. Mas a minha paixão sempre foi a clínica, não é? E nos idos de 98, eu decidi sair desta empresa onde eu estava e me lancei na vida. E me lancei na vida abrindo uma clínica de um andar inteiro já, sem nenhum recurso, né? Mas Goethe dizia, não é? Que a coragem traz consigo encanto, poder e magia. E foi isso que aconteceu comigo. Eu me lancei na vida em 98 com coragem, né? E realmente a vida me trouxe encanto, poder e magia, as pessoas certas apareceram e eu já de cara tive uma clínica de um andar inteiro. Depois eu fui diminuindo, hoje eu tenho um consultório bem pequenininho que eu sou apaixonada por ele dentro de um centro cultural empresarial em Curitiba e é assim que eu gosto de trabalhar, de uma forma mais justinha. Mas aí eu administrei a minha clínica até, deixa eu ver, 2010, nessa condição assim, né, mais expandida, mas já em 2000 eu era Master Coach, já naquela época não se falava em coaching no Brasil, e eu já era Master desde aquele tempo, que o coaching ele expandiu mesmo a partir de 2005 no Brasil. No passado nós tínhamos que comprovar muitas mil horas de atendimento e pagávamos uma quantia bem interessante por uma certificação internacional. Então, ser um Master Coach naquela época era um título
bastante desejado e almejado, né? E então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre mantive a minha atuação clínica paralela à atuação enquanto mentora profissional, desenvolvendo líderes de grandes empresas, grandes multinacionais. Então, eu aliei, vamos dizer assim, a minha condição de clínica à minha condição de mentora profissional já desde aquela época. Isso enriqueceu muito a minha atuação, porque eu pude ajudar realmente muitas pessoas, não só nas questões emocionais, como também nas questões profissionais. Então, eu fui muito exigente com a minha formação, principalmente com a minha, com a minha formação e com o foco na ciência, né? Então, eu acabei realizando aí mais de 6 pós-graduações dentro da clínica e dentro da atuação como mentora profissional. Então, hoje eu tenho uma somatória de pessoas, de mais de 3.000 pessoas atendidas, e eu posso dizer para vocês com o meu coração aberto, assim, que nos últimos 30 anos eu levantei da cama para ajudar pessoas. Hoje eu levanto da cama para ajudar pessoas e para ser feliz. Não é? Ou melhor, é até o contrário, eu levanto para ser feliz e daí para ajudar pessoas. É uma mudança de paradigma que eu realizei aos meus 42 anos, né? E foi uma grande mudança, maravilhosa, porque eu tenho certeza que hoje eu estou ainda mais preparada para atender os meus pacientes, né? Então, eu atuo em Curitiba como clínica, de um consultório próprio, mas também continuo atuando com desenvolvimento de pessoas através de treinamentos, workshops e imersões, né? Tanto em company quanto as promovidas por mim, não é? Então, assim, eu tô vendo aqui que já tem bastante gente, né? As pessoas estão chegando e dizendo aqui para mim de onde elas são. Tô adorando isso, acenando para mim, eu aceno para vocês também. E quero começar então falando para vocês de uma das coisas que eu mais tratei até hoje dentro do meu consultório, que é o medo. E vou falar inclusive dos meus medos, os que eu já tive, né? Porque nós psicólogos temos muitas feridas emocionais, eu falei isso na última live, e nós curamos as nossas feridas emocionais, ou pelo menos tentamos cicatrizá-las razoavelmente para podermos tratar das feridas emocionais das pessoas. Então eu também tive medos e ainda tenho, não é? Mas a maioria dos meus medos, os que me paralisavam, eu superei. E é desta superação que eu quero falar para vocês também, porque quando superamos medos, nós damos vazão aos nossos talentos, né? Então, o que acontece? A nossa sociedade, especialmente depois de 2020, mas a nossa sociedade como um todo, ela é bastante contundente no sentido da educação que nós temos, que é uma educação promovida para o medo. A mídia é um recurso que nos infla ou instiga ao medo, né? Então, o meu consultório vive cheio, não é? Sempre foi assim, por conta desses medos que tanto paralisam as pessoas, né? Então, o medo, ele é originado na nossa mente, né? E não na nossa consciência. Daqui a pouquinho eu vou diferenciar para vocês o que é a mente e o que é a consciência. Mas então, veja, a nossa mente, ela produz pensamentos, né? Esses pensamentos geram emoções. Então, eu poderia dizer para vocês que as emoções e os pensamentos são a origem do que nós sentimos no nosso corpo. Então, é como se o corpo fosse o encontro dos pensamentos e emoções, né? Porque durante muito tempo tentou-se diferenciar pensamentos e emoções e hoje, através da neurociência, nós já podemos compreender que pensamentos e emoções, né, são muito, muito, muito conectadas. Então, a palavra emoção vem do latim, significa movere, e movere significa também a questão assim,
as nossas emoções geram muita desordem em nós. Por quê? Porque a nossa mente racional, que são os nossos pensamentos, é o nosso eu falso, que é construído dentro dessa sociedade doentia que nós vivemos, né? Então, o nosso eu falso estaria aqui, e aqui nós temos uma consciência. Então, quando nós colocamos esta consciência, que é a nossa conexão com o todo, podemos dizer assim, com Deus, com Buda, com Krishna, com qualquer coisa que você considere maior do que você, é o todo, seria a nossa consciência. Quando nós colocamos essa consciência como observador dos nossos pensamentos e emoções, não é? Nós temos uma chance maior de nos libertarmos desses medos, por exemplo, porque nós temos outras emoções, o medo é só um deles, né? E aí, nós temos dois tipos de medo. O medo que é físico, instintivo, e o medo psicológico. O medo físico, instintivo, ele nos é muito útil, ele se origina do nosso cérebro reptiliano, que é a nossa parte mais instintiva, é o nosso cérebro mais, é a parte do nosso cérebro mais antiga, né? Então, este medo físico, ele contribui para a nossa autopreservação. Então, assim, ele é instintivo, ele nos autoprotege. Por exemplo, eu moro hoje na roça, moro no pé de uma montanha. E aqui nós temos cobras, né? Então, quando eu saio por aí com os meus cachorros, eu tô sempre atenta à grama, ao chão, a um movimento diferente, porque uma cobra pode me pegar, né? Por mais que corte a grama, por mais que mantenha tudo bonito, as cobras estão lá. Então, eu ando com cuidado aqui onde eu vivo, porque uma cobra pode me picar. E se ela for venenosa, pode me matar. Então, esse é um medo instintivo necessário, né, para a nossa autopreservação. Este é um medo saudável. Muito bem. Aí, esse é o medo físico, como eu disse. Nós temos o medo psicológico. O medo psicológico é toda essa questão que é criada por essa nossa mente racional, por esse nosso eu falso, né? Que não é a nossa consciência, é o nosso eu falso. Então, esse medo psicológico é o que leva as pessoas para o meu consultório. Por quê? Porque ele engessa a pessoa, porque o medo cria coisas medonhas na mente da pessoa, coisas maiores até do que são de fato na realidade, né? Então, esse medo mais emocional mantém a pessoa acanhada, né? Mantém a pessoa ansiosa, mantém a pessoa encolhida, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa que tem o medo psicológico, que é o que eu trato, né? Então, ela, como eu disse, ela é extremamente ansiosa muitas vezes. Então, veja, eu hoje recebo casos de síndrome do pânico de 2 a 3 por mês. Síndrome do pânico 2 a 3 por mês é um índice muito alto. E o que é a síndrome do pânico, por exemplo, que é um medo extremo? É uma desordem de ansiedade, né? Então, quando eu vejo uma pessoa com síndrome do pânico, eu penso, puxa, lá vem gente boa. Por que lá vem gente boa? Porque geralmente quem faz uma desordem de ansiedade chamada da síndrome do pânico é uma pessoa que é muito certinha, que é muito comprometida, que é muito honesta, né? E quando acontece algo na vida dela da qual ela não dá conta, ela perde o controle, vamos dizer assim, faz a síndrome do pânico, né? Então, veja, a mente racional de uma pessoa que tem a síndrome do pânico é muito certinha, ela quer tudo do jeitinho dela. E quando sai do jeitinho dela, que é alguma coisa que acontece na vida dela, ela faz o pânico, e aí ela se paralisa, ela não pode sair de casa, ela se sente mal, ela tem sudorese, taquicardia e por aí vai. Como eu trabalho com hipnose clínica e hipnose ericksoniana há mais de 25 anos, eu tenho este recurso maravilhoso. Eu me formei em São Paulo, no Instituto Milton Erickson de São Paulo, que é conectado à Fênix, ao Instituto de Hipnose de Fênix.
Então, assim, eu tenho esse recurso maravilhoso para tirar essa pessoa desse quadro com uma certa brevidade, né? Ela não precisa ficar 10, 15 anos comigo, e com uma certa brevidade eu consigo tirar essa pessoa da síndrome do pânico, que é essa desordem de ansiedade, conforme eu tô falando. Eu tô repetindo porque eu tô vendo que tem gente nova aqui chegando, tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa está nessa síndrome do pânico, ela está confusa, ela está fora do centro dela, ela não tem a menor condição de liberar a consciência dela, que é essa parte mais do nosso eu essencial. Nós podemos entender que a nossa consciência é o nosso eu essencial e que pode nos tirar desses medos com mais facilidade, né? Muito bem, falei para vocês do medo físico, do medo psicológico, que é o medo que leva as pessoas ao meu consultório, né? Agora eu vou falar uma questão de um medo meu, que era o meu pavor, que tornou-se um grande talento, que esse é o tema da nossa live, né? Então, quando eu tinha lá uns 30 anos, eu não falava nem para 3 pessoas. 3 para mim já era uma multidão, absurdamente multidão. E quando eu tinha que apresentar um trabalho, mesmo na faculdade, eu saí da faculdade, entrei muito cedo e saí muito cedo. Então, na faculdade, eu nem apresentava trabalho. Quando eu tinha que apresentar, eu tinha taquicardia, eu tinha sudorese. Aí, depois, eu fui trabalhar justamente com treinamento. Então, olha bem o que eu fazia. Para eu poder falar em público, eu aprendi com um amigo médico que se eu tomasse um determinado remédio para pressão, eu não iria sentir os meus batimentos cardíacos. E aí eu iria conseguir falar em público. E de fato foi isso. Eu confesso para vocês que durante umas 3 ou 4 apresentações da minha vida, eu ingeri esse remédio para poder não sentir as batidas do meu coração e conseguir falar. Era realmente um pavor muito grande que eu tinha de falar em público. E aí eu falei, eu preciso acabar com isso, né? Mas eu não tinha muita certeza que eu ia conseguir acabar com isso. E aí eu fui para São Paulo, pedi para o meu professor de hipnose, que é presidente do instituto, que me hipnotizasse e me ajudasse com aquilo, não é? E assim foi. 3 meses depois eu estava dando uma palestra na Metodista de São Paulo, que é onde eu fiz meu mestrado, para 300 pessoas, sem remédio. Ou seja, eu realmente estava falando espontaneamente para 300 pessoas. A minha última palestra foi no Banco do Brasil para 900 pessoas. Ou seja, aonde eu tinha um grande medo, um grande pavor, né? Tornou-se um grande talento. Eu estou vendo uma pessoa muito querida aqui, que me contratou algumas vezes para as palestras na instituição que ela trabalhava, e ela nem fazia ideia desse pavor que eu tinha. Lá eu já estava melhorzinha quando eu dei essas palestras lá. E eu considero muito importante falar isso para vocês, sabe? Porque eu tenho certeza que quem está aqui comigo ou quem vai ouvir essa live depois tem os seus medos. E por trás desses medos, tenho certeza que haverá grandes talentos, não é? Então, assim, só para vocês saberem, com o passar do tempo, depois que eu superei o medo de falar em público, eu comecei a tratar as pessoas que tinham medo de falar em público. Cheguei a receber deputados federais, deputados estaduais. Nossa, eu recebi tanta gente que eu nem podia imaginar que aquela pessoa teria medo, tanto pavor de falar em público, e elas tinham, né? Então, durante muito tempo da minha vida, eu tratei dessas pessoas. Eu até trouxe alguns professores aqui para Curitiba para darem cursos e workshop de cura do medo de falar em público. Foi muito legal. Nos idos de 2016, 2017, eu tinha esse movimento de trazer as pessoas para Curitiba para tratar esse medo, né? Foi muito gratificante mesmo. Então, eu estou falando tudo isso para vocês da minha vida pessoal. Por quê? Porque os nossos medos é como... Vocês imaginem agora o sol atrás de muitas nuvens, né? Então, a gente, quando vê assim, a gente só vê as nuvens. A gente, às vezes, não vê o sol que está atrás das nuvens, né? Mas essa é a grande mágica da vida. O sol sempre está lá, né? Eu posso dizer para vocês, nesta analogia, que as nuvens são os nossos medos e o sol seriam os nossos talentos, não é?
Então eu queria que você pensasse aí agora, quais são os medos que você tem hoje? Não precisa nem escrever, é só você pensar quais são os medos que você tem aí que eventualmente poderiam estar escondendo um grande talento seu. Então, por exemplo, um outro medo que eu tive durante muito tempo e tratei pessoas, mulheres principalmente, era o medo de dirigir, só de dirigir um carro ali no centro de Curitiba. E depois o medo de dirigir em BR. Muito bem, eu superei esse medo. Eu hoje dirijo muito bem, não é? Então você veja, é importante nós pensarmos sobre os nossos medos, porque eles nos paralisam. E aí nós ficamos achando que não tem saída, mas eu falo para vocês que toda sala tem uma porta. Toda sala tem uma porta. Então, independente do medo que eventualmente você esteja sentindo na sua vida hoje, saiba que ele está escondendo um talento seu que você não tem consciência. Isso eu posso te dizer assim com propriedade, porque a minha carreira foi muito pautada em ajudar essas pessoas que tinham esses medos e hoje são grandes talentos, né? Por exemplo, uma época da minha vida, eu trabalhava com reorientação de carreira, que a gente chamava na época, né? E eu me lembro que eu recebi uma ocasião, é tão linda essa história, um médico, ele era ortopedista, fazia cirurgia, detestava sangue e não gostava de fazer cirurgias, isso faz uns 30 anos atrás. Aí, este homem queria se tornar maestro. E nós fizemos a reorientação de carreira dele. Ele realmente abandonou na época não, um pouquinho depois, a medicina, a ortopedia. Ele foi estudar fora do país, na Europa. Ele ficou, acho que 1 ano lá estudando. E hoje ele é maestro. Não está mais no Brasil. Hoje ele é maestro. Às vezes ele me dá algumas notícias assim sobre como é que ele está vivendo. E ele vive hoje, já está se tornando um senhor, né? E continua sendo maestro. Então, veja, ele tinha muito medo de enfrentar o pai na época que ele se formou em medicina. Ele se formou em medicina para agradar o pai. E ele detestava a medicina. O eu essencial dele queria ser maestro. Então, um processo de autoconhecimento pelo qual ele passou comigo, ele conseguiu conectar com esse eu essencial dele para ter a coragem suficiente de enfrentar tudo e todos e mudar a sua vida e se tornar maestro e superar aquele medo que ele tinha, não é? Então, eu tenho incontáveis histórias, né? São 3.000 e poucas pessoas atendidas, incontáveis histórias maravilhosas de superação, né? E uma coisa que eu quero falar para vocês também é o seguinte, assim, ó, eu até faço aqui, eu faço roteiro, porque a minha equipe tá aí, sabe? Elas estão aí vendo. E elas me ensinaram a fazer roteiro. Mas, gente, não adianta eu fazer roteiro, porque eu começo a falar coisas da minha vida, é muita experiência. 30 anos é muita experiência de prática mesmo, sabe? Então, eu até olho aqui, assim, esse roteiro, mas confesso para vocês que ele não tem muito efeito. Então, o que eu quero falar para vocês agora? Assim, ó. Uma ocasião, eu recebi uma pessoa... essa parte eu acho que é muito contundente para falar. Mas, enfim, eu já tratei de muitas mulheres abusadas sexualmente na infância, né? E essas pessoas, as mulheres, quando tem... Hoje eu não trato mais essa condição, mas foram mais de 250 mulheres, né? E às vezes a mulher demora muitos anos para conseguir falar isso, porque ela tem vergonha, ela acha às vezes que foi ela que foi a causadora, porque era uma criança, enfim. Então, assim, esse é um medo que eu tive a oportunidade de tratar nas pessoas, que é o medo de se relacionar com o outro de uma forma mais espontânea, mais livre, não é? E muitas vezes, quando tratei essas mulheres, o grande talento delas era serem acolhedoras, serem mulheres amorosas, se deixarem cuidar pelos homens, né? Então você veja que é uma coisa tão terrível que aconteceu na infância, que gerou um medo tão atroz, mas que também tem cura. Então, por mais intensidade
que tenham medo, nós temos como superar e como tratar isto, né? Sempre lembrando que nós temos um eu falso, que é a nossa mente, que eu costumo chamar da serpente tagarela, a voz na cabeça que fica enlouquecendo a gente, porque ela não para, né? Como a mente, os pensamentos são conectados às emoções, que eu falei no início, né? Algumas pessoas não estavam aqui no início. Então, essa conexão de pensamentos que geram emoções, né, faz com que essa voz na cabeça seja incessante, ela não para. E essa voz na cabeça, que é a nossa mente racional, é o nosso eu falso. Todos nós somos conectados ao nosso eu falso, todos nós. Porque a gente não se desconecta dessa voz na cabeça. Somente quando nós nos desconectamos dessa voz na cabeça. Aqui está o eu falso, né? E aqui está a consciência. A consciência é a nossa conexão com o todo, com qualquer coisa que você considere maior do que você. Então, esta consciência, quando ela se torna o observador da nossa mente, aí sim nós temos a chance de darmos vazão a esse nosso eu essencial e cessarmos um pouco o movimento da voz na cabeça, que é essa doideira que todos nós vivemos. Daqui a pouco eu vou fazer uma técnica aqui com vocês de centramento, que dura 2 minutos e meio no máximo, e aí vocês vão perceber a diferença o quanto que a voz na cabeça se aquieta um pouco. Daqui a pouquinho eu vou fazer, deixa só eu falar uma coisa para vocês, que é assim, eu gosto muito das falas de Jesus Cristo, embora eu nunca tenha lido a Bíblia tão intensamente, mas eu gosto das falas de Jesus Cristo. E uma das falas que ele tinha era: não adianta colocar o candelabro embaixo da mesa. Eu acho essa frase bom, era Jesus, né? Mas essa frase é uma coisa assim fabulosa, fantástica. Por quê? Porque como a nossa sociedade nos cria para sentirmos medo, infelizmente eu tenho que dizer isso, a nossa sociedade nos cria para sentirmos medo, nós não deixamos a nossa luz interna aparecer. Nós temos muito medo de que nosso eu essencial, essa luz interna nossa, apareça. Então, é como se nós colocássemos o nosso candelabro embaixo da mesa. E aí, nós não deixamos os nossos talentos estarem a serviço da vida. O que é isso, né? Nós estamos encarnados aqui na Terra para servirmos a vida. Eu sirvo a vida através do meu trabalho, quando eu tenho a oportunidade de tratar as pessoas que me procuram. Então, eu sirvo a vida desta maneira, né? É um talento que eu tenho. Eu estudei muito para fazer o que eu faço, mas eu realmente tenho esse talento, né? Então, os nossos talentos estão ancorados nesta nossa consciência, que é o nosso eu essencial. Os nossos talentos não estão no nosso eu falso, que é a nossa mente racional. Mas nós estamos tão identificados com essa mente racional nossa, que é o nosso eu falso, que nós não deixamos a nossa consciência, que é luz, atuar através de nós, né? Então, veja, quando eu falo aqui da mente, eu não estou criticando a mente. Ela é uma grande ferramenta. Porém, como nós somos educados para termos medo, né? Somos educados pela punição. Nós achamos que nós somos a nossa mente e ela nos confunde. Já a nossa consciência, que é o nosso eu essencial, nos liberta, nos torna pessoas inspiradas, nos torna pessoas que podemos ser luz no mundo. Eu falei na primeira live, né, que nós podemos ser luz no mundo, e algumas pessoas até comentaram comigo, mas euzinha, como é que eu vou ser luz no mundo? Sim, você vai ser luz no mundo. Por quê? Ó, assim, como eu moro aqui na roça, né, então um dia desses aí na época do araçá, que fazia muitos anos que eu não via araçá, eu fui colher araçás. Tem várias árvores aqui, eu fui colher os araçás. Daí eu fiquei olhando para aqueles araçás e eu fiquei refletindo, né? Falei, nossa, que interessante, né? O araçá, ele
nasce para dar o fruto de araçá. Ele não dá fruto de maçã, ele dá fruto de araçá. E aquilo me trouxe um insight, porque é o único ser na escala de evolução que questiona o que veio fazer aqui na Terra somos nós. Os outros seres todos, que são energia pura, eles não questionam, eles simplesmente são. Então o araçá veio para dar frutos de araçá, e é isso que ele faz. E nós temos talentos que estão presos dentro de nós, que nós não damos vazão, não é? Eu tenho pessoas maravilhosas no meu consultório que desabrocharam de tal maneira que hoje são pessoas mais espontâneas, mais livres, mais criativas, simplesmente porque deixaram a sua luz interna atuar no mundo. E o que é essa luz interna atuar no mundo? É deixar o todo atuar através de nós. Deus, Buda, Krishna, o que quer que seja que você considere luz, deixar atuar através de você. Essa é a grande libertação que nós podemos ter aqui nesse plano. Nós temos no máximo 80 anos de vida, 76, 80 anos é muito breve. Então, assim, eu sou muito grata ao universo, a Deus, ao Criador, por poder estar aqui falando para vocês isso hoje, que é deixem a luz do divino, do Criador, atuar através de vocês. E aí vocês verão que a vida de vocês será mais simples e, consequentemente, mais fácil. Porque essa é uma outra face da nossa educação. Nós não somos educados para ter facilidades. Nós somos educados para fazer tudo com sacrifício, tudo muito difícil. E isso vai nos envelhecendo, vai nos intoxicando. É a vergonha tóxica que eu falei na primeira live da semana passada, né? Então, vamos servir a vida, vamos dizer sim à vida e deixar que esse Criador atue através de nós. Eu asseguro para vocês, porque eu tenho experiência de vida e de consultório, que na medida em que você deixa a sua consciência atuar, a sua consciência conectada ao todo, atuar através de você e disser sim para a vida, você verá que a sua vida vai se tornar mais fácil. Mas esta é uma aprendizagem, sabe? É uma aprendizagem, porque Jesus também falou: orai e vigiai. Então, orai e vigiai nosso é também isso. Observe os teus pensamentos. Observe para que você saia do julgamento, principalmente do julgamento de si mesmos. Nós somos muito duros conosco. Eu me lembro de uma ocasião, vou contar essa para vocês porque ela vale a pena. Ela vale porque eu me curei do meu perfeccionismo ali naquele momento. Durante algum tempo da minha vida, eu pratiquei o Zen budismo, né? Então, eu compartilhava experiências com um monge Zen budista e muitos retiros de silêncio, né? E no primeiro retiro de silêncio que eu fui com este monge, em Florianópolis, que era um mosteiro lá em Florianópolis, quando a gente participa de um retiro assim, em silêncio, então a gente não pode falar com o monge, não pode falar com os colegas, o café é realizado em silêncio. E aí, no primeiro dia, primeiro café da manhã, a moça veio e ela enche 3 cambuquinhas assim, né, que não vão ser lavadas, porque nós comemos naquela cambuquinha, daí a gente passa o chá verde, daí passa um pão naquela cambuquinha, é feito de um material especial para que não precise ser lavado. E, ok, para encurtar a história, no primeiro dia do budismo, do retiro, a primeira cambuquinha era a maior e a moça encheu de granola. Eu detesto granola, detestava, agora até tô comendo mais. Naquela época eu não gostava, em 2006, por ali. Aí eu comecei a comer aquela granola e lembrar das vezes que meu pai me obrigou a comer algumas coisas. Nisso eu já estava envolvida ali naquela dor minha, né? Muito bem. E quando eu olhei para o monge, ele já tinha terminado de comer. E quando o monge termina de comer, nós também precisamos ter terminado para nos retirarmos da mesa junto com ele. E nisso eu já me desesperei na época e joguei o chá verde fervendo em cima do monge
e saí, fui chorar no banheiro. Não pode abandonar o grupo, é uma das regras. Daí eu lá no banheiro pensei, meu Deus, o monge vai me mandar embora, pois aqui só tem pós-PhD em inteligência artificial, né? E eu, Renata, psicóloga de Curitiba, dando esse vexame, isso aos prantos, né? Quando eu saí do banheiro, o monge estava me esperando. Eu já comecei a chorar de novo. Aí ele falou assim, quero dizer para você que tudo que aconteceu não tem importância nenhuma. E quero dizer para você também que para as pessoas que acham que são perfeitas, na verdade, para estas lhes falta humildade. E agora vá para o seu quarto meditar. Gente, naquele momento, aquele homem santo abençoado me livrou e libertou do meu perfeccionismo. Porque até ali eu ainda não falava tão bem em público, sabe? E por que eu não falava tão bem em público? Porque imagina, uma pessoa que se acha perfeita, porque o perfeccionista se acha perfeito, ele jamais vai subir num palco, porque ele tem medo de ser criticado. Então imagina se ele erra uma palavra e alguém ri dele, ele morre lá em cima. E aí naquele momento aquele homem me libertou do meu perfeccionismo. Não importa se eu vou falar errado, se eu vou cair no palco de salto, eu vou. E eu fui. E realmente depois desse episódio eu comecei a falar ainda mais em público. Então eu estou compartilhando esse episódio da minha vida com vocês, não é porque eu sou o máximo, mas é porque eu estou começando a me apresentar para vocês e acredito que através dessas superações que eu tive, algumas pessoas que estão me ouvindo aqui também possam se liberar dos seus medos. Naquele momento eu me liberei do meu perfeccionismo. Eu hoje não tenho nenhuma preocupação com os interessantes pontos de vista que as pessoas possam ter a meu respeito. E isso me faz uma pessoa mais espontânea. Então pense aí nesse momento quais são os teus medos. Porque o medo ele é uma armadilha, né? Como ele vem da mente, então assim, às vezes a pessoa tá lá, né, na sacada ou na área da casa dela, numa cadeira de balanço, ou seja, ela tá ali conectada com a consciência dela e de repente vem a mente e diz assim, mas e se você ficar sem dinheiro? Mas e se de repente a sua mulher ou seu marido morrer? Mas e você pode perder o seu emprego, porque é assim que a mente faz. Ela é a serpente tagarela, né? Então ela vem buzinar aí a pessoa já sai daquele estado de consciência que ela estava, de um certo relaxamento, né? E começa a pensar: por que eu tô falando isso para vocês? Porque a nossa mente, ela é conectada ao tempo. E o tempo ou é o passado ou é o futuro. O tempo, a vida está acontecendo no presente. Esta é a consciência que nós podemos ter. Porque a única coisa real e certa e verdadeira é o presente. Ou seja, a nossa consciência, o nosso eu essencial só vive no presente, no agora. Mas a mente, ou ela vive no passado ou ela vive no futuro, né? Então, e o que acontece? Nenhuma dessas duas instâncias existem. O que eu quero dizer para vocês? Que o medo, ele nunca está no presente. Ele está sempre no futuro ou ele está vindo carregado de memórias do que nos aconteceu no passado. Porque esse exemplo que eu dei para vocês, da pessoa que está numa sacada ou que está lá na sua cadeira de balanço na área da sua casa, refletindo, ela estava conectada ao presente, ela estava num breve e raro momento de reconhecimento da sua consciência, olhando para as nuvens. E aí a mente, que não para, vem e leva esta pessoa para o passado ou para o futuro. Mas e se de repente você ficar viúvo ou viúva? E se você não tiver o que comer? E se você não tiver casa para morar? É assim que a mente faz. Então, os medos são motivados por essas duas instâncias, o passado ou o futuro. Bom, mas eu havia prometido para vocês que eu iria praticar com vocês agora uma técnica de centramento que pode fazer com que vocês reconheçam esse estado de presença, de consciência, que é o seu eu essencial,
que habita dentro de você, o seu eu essencial que está conectado com o todo, com o Criador ou com qualquer coisa que você considere maior do que você. Eu uso essa técnica há muitos anos, com grande sucesso, principalmente com executivos assim. Eu tive um executivo uma ocasião das lojas Marisa, ele tinha 850 pessoas na sua equipe. Eu tive um outro do Grupo Pão de Açúcar, que atendia em São Paulo, ele tinha 2.500 pessoas na equipe dele de logística, ele era diretor de logística. Então, uma pessoa como essa, que tem tanta pressão sobre si, né? Ela precisa criar durante o dia momentos de presença ou de conexão com essa consciência maior dentro dela, esse eu essencial. Então, com essas pessoas que eu citei para vocês, eu usei sempre muito esta técnica, que é maravilhosa. Então, eu vou convidar você, aonde quer que você esteja sentadinho, na sua cama, na cadeira, na poltrona do escritório, na cadeira da cozinha, onde for, apenas feche os seus olhos, alinhe a sua coluna no respaldar da cadeira ou da poltrona onde você está e perceba o seu corpo. Perceba que esta cadeira segura você agora. Segura o seu corpo. E enquanto isso, você pode afastar da mente os pensamentos e afastar da mente tudo que você já viveu hoje. E preste atenção apenas na sua respiração e no som da minha voz daqui para diante. Então perceba que no topo da sua cabeça, bem no meio do seu cérebro, você pode imaginar agora uma luzinha branca, do tamanho de uma bolinha de ping-pong de luz branca. E aí você pode imaginar agora que essa bolinha de luz branca começa a descer lentamente por dentro da sua face, lentamente passando pela sua garganta, como que escorrendo por dentro da sua garganta essa bolinha de luz branca, do tamanho de uma bolinha de ping-pong, passando pela parte superior do seu tórax. Essa bolinha de luz branca continua descendo, passando pelo meio do seu tórax, ativando o seu centro afetivo no meio do seu peito. E essa bolinha de luz branca continua descendo, passando para a parte superior do seu abdômen. Até que essa bolinha de luz branca vai até a altura do seu umbigo, aonde lá ela encontra outra bolinha de luz branca que já está lá paradinha. Então essas duas bolinhas de luz branca do tamanho de uma bolinha de ping-pong ficam lado a lado agora na altura do seu umbigo. Nesse momento você alinhou o seu centro de comando que está no seu cérebro, o seu centro afetivo no meio do seu peito, ao seu centro de percepção que está na altura do seu umbigo. E nesse momento você pode então visualizar agora um fio imaginário que sai do topo da sua cabeça e liga você ao céu. E um outro fio imaginário que sai do final da sua coluna e liga você à terra. E este é o seu centro. Este é o seu eixo. Nada, nem ninguém
tira você daí, porque você orbita ao redor do seu centro, do seu eixo. E então, no seu tempo, do seu jeito, quando você quiser, abra os seus olhos e diz um oi aqui para eu saber que você está me ouvindo de olhos abertos, por favor. Aqui no meu consultório eu vejo as pessoas aqui, eu só vejo o rostinho de vocês. A Rita. Muito bem. Então, lindezas, é assim. Essa é uma técnica muito poderosa, que a Bart está me dizendo oi, então tá de olhinho aberto. É uma boa noite, Rita. É uma técnica muito poderosa. Lugero, querido, bem-vindo, oi! Então, assim, é uma técnica muito poderosa de centramento, né? Que é uma técnica que você pode usar quando você sentir medo, quando você tiver que falar com um cliente difícil, quando você tiver que dar uma palestra, não é? Quando você, enfim, não importa a situação de ansiedade. A qualquer momento que você se perceber fora do seu centro, ou desconectado um pouco dessa consciência que é o seu eu essencial, você pode usar essa técnica. Ela realmente vai trazer você para o seu eixo, porque ela alinha centro de comando a centro afetivo, a centro de percepção que está no nosso umbigo. Então, o Ed também está de olhinho aberto aqui. Então, o que acontece? Eu usei essa técnica comigo durante muitos anos, para eu mesma poder superar aquele medo de dirigir, medo de dirigir em BR, aqueles todos que eu falei para você. E eu tenho certeza que eu pude ajudar muita gente com essa técnica, as que estiveram comigo em consultório, porque ela é rápida, a pessoa pode fazer esse centramento, dura aí 3 minutinhos, né? Na sala dela, no banheiro, ou em qualquer canto, lá embaixo da árvore, na empresa, aonde for, ninguém tá nem sabendo, né? A pessoa tá lá conectada e nisso, né? Você baixa a ansiedade, a respiração vem para um ritmo mais tranquilo, você alinha centro de comando, que é o cérebro, centro afetivo e centro de percepção, porque veja, nós sentimos, por exemplo, né? A gente não tem aquele frio na barriga, assim, que quando acontece alguma coisa, primeiro a gente tem o frio na barriga, depois a gente pensa, não é? Então, veja, esse movimento vem dos nossos antepassados das cavernas, porque quando eles viam um dinossauro, eles não tinham tempo de pensar, eu como isso me come, né? De perguntar isso, eles tinham que ver o dinossauro e tomar uma decisão. Assim é com você, você vai ter que decidir quem que irá ganhar dentro de você. Se é o seu eu essencial ou se são os seus medos, que é o eu falso. Então, existe recurso, né? Existe recurso para superação dos medos, né? Eu contei da minha história pessoal, ó, tô aqui recebendo as mensagens no WhatsApp das pessoas que estão me mandando um axé, porque eles sabem que é a minha iniciação nas lives. Eu já dei palestra para muita gente, já falei para centenas de pessoas, mas live é uma coisa que eu tô aprendendo agora, sabe? E tô adorando, porque é muito legal essa interação aqui com vocês, né? Então, eu quero que você pense aí durante essa semana, quem que vai vencer dentro de você? Se será o seu eu essencial ou se serão os seus medos, né? Que o seu medo está ancorado no seu eu falso, que é a mente tagarela que eu falei no começo. Que é, ou melhor, a serpente tagarela, a voz na cabeça que não para, que é essa que nos enlouquece, essa que nos acorda durante a noite, às vezes, para as pessoas que têm distúrbio de sono. Ai, porque a mente inconsciente, que é essa parte de nós, né? Ela é uma grande parte de nós. A nossa mente consciente, ela é 5% só.
O restante é a parte inconsciente. O meu trabalho na Terra, com cada uma das pessoas que me procura, é justamente aumentar esses 5% para uns 25%, ou seja, despertar a pessoa cada vez mais, desde que ela queira e escolha, para reconhecer essa consciência nela, essa consciência maior, que algumas pessoas chamam de centelha divina, outras chamam do seu eu melhor. Eu chamo de eu essencial, porque dar vazão a esta consciência maior em você é dar vazão ao divino, ao todo que existe. Porque nós não temos como negar que algo muito maior do que nós existe. É só a gente ir ali fora agora e olhar para o céu, né? Não existe colisão de estrelas, não é? Não existe colisão de estrelas, não existe colisão de planetas. O nosso próprio corpo é um grande milagre. Por isso que eu falei para vocês no início que a conexão entre pensamento e sentimento é o nosso corpo. Aliás, uma dica que eu dou para vocês, assim, eu fiz aqui, né, eu falei para vocês que eu fiz o roteiro, mas eu nem olhei o roteiro, gente, eu só falei as coisas que eu deixei a minha mente, a minha parte consciencial falar para vocês, porque eu me predispus a vir aqui hoje para ser contribuição para quem estivesse me ouvindo e pudesse, de alguma maneira, levar consigo a minha voz falando de algo que vá ser contribuição para você. Porque, como eu disse no início, todos nós temos medos e eu acredito que vocês que estão aí do outro lado certamente têm os seus medos. Mas lembrem-se que os medos de vocês, por trás dos medos de vocês tem um grande talento, porque atrás dos nossos medos sempre tem grandes talentos. Mas como nós não somos educados para liberarmos esses talentos com muita facilidade, às vezes eles ficam escondidos, né? Então, da mesma forma que o araçá veio ao mundo para dar araçás, pense na sua vida, para que você veio? Você pode ter certeza que a sua consciência vai lhe dar esta resposta mais cedo ou mais tarde, porque peça e receberás, foi o que disse Jesus Cristo. Peça e receberás. Então, peça a sua consciência, ao seu eu essencial, que declariza a você do que é que você veio fazer aqui no mundo. Da mesma forma que o araçá veio, a árvore de araçá veio para dar frutos de araçá, você veio para manifestar um talento ou trazer um talento seu para o mundo da forma que só você tem. Ninguém mais. A pereira não vai dar maçã, o pé de araçá não vai dar banana. Da mesma forma que você vai dar o seu fruto ao mundo, na medida em que você der vazão a essa essência maior, né? A sua vida vai se tornar muito mais fácil. Sabe por quê? Porque a nossa mente racional, que é o nosso eu falso, ele é muito certinho. Você quer ver um exemplo bem legal? Eu não sei se todos aqui conhecem Curitiba, mas se não conhecem Curitiba, vocês certamente já viram a foto do Jardim Botânico. Eu ouvi essa analogia essa semana e eu achei fantástica. Vou compartilhar com vocês. Então, o nosso Jardim Botânico, ele é um cartão postal, ele é uma das maravilhas aí do mundo. Eu também reconheço como uma grande maravilha. Entretanto, ele é perfeito. As flores são perfeitas, os jardins são perfeitos. Dá uma olhada lá no Google daqui a pouco, você vai ver que é tudo lindo, tudo assim, corretinho, né? E como eu moro no mato aqui, eu tenho uma natureza maravilhosa aqui, eu moro no pé da montanha, mas as árvores aqui, elas vão nascendo conforme as possibilidades. Tenho muitas araucárias aqui ao redor que eu amo. E eu, Renata, olho essa beleza aqui, que é mais solta, mais natural, que não tem o planejamento do jardim botânico, e eu fico pensando, que foi o exemplo que eu escutei essa semana, a nossa mente racional, o nosso eu falso, ele funciona como aquela organização absurdamente organizada do Jardim Botânico. É tudo certinho, é tudo controlado, sabe?
essa natureza que eu tenho aqui, das araucárias que nascem naturalmente, não há um controle. Elas nascem e elas se reproduzem e elas vivem lindamente verdes aqui ao redor. A nossa vida é a mesma coisa. Essa é a minha percepção. Quando nós nos deixamos conduzir apenas e tão somente pela nossa mente racional, o nosso eu falso, tudo é muito certinho, a gente quer ter controle de tudo, controle das pessoas, controle das situações. Não consegue, mas pode continuar tentando. Agora, quando a gente deixa a consciência atuar através de nós, a consciência suprema, a consciência do Criador, do Divino, é como se nós fôssemos essa natureza mais solta. Nós recuperamos a nossa espontaneidade e a vida realmente começa a ser mais fácil. Agora, só tem um jeito de você saber se o que eu estou dizendo faz sentido ou não. É se experimentando, sabe? Deixando que esse eu essencial atue através de você. Mas existe o livre-arbítrio. Nem os deuses, nem os demônios interferem no livre-arbítrio, né? Então, para que esta consciência, esse eu essencial, atue através de nós, nós precisamos pedir, né? Então, assim, a última coisa que eu quero falar para vocês, até olhei ali no meu roteiro, né? Essa nossa mente racional, assim, ela tem muito medo de ser apagada, vamos dizer assim. Ela tem muito medo de que nós tiremos o candelabro debaixo da mesa e coloquemos esse candelabro em cima da mesa para que sejamos luz no mundo. Porque ela não nos autoriza a sermos luz no mundo. Quem nos autoriza a sermos luz no mundo é a nossa consciência, o nosso eu essencial. O eu falso não. Ele tem muito medo de perder a posição dele. Então, o que é isso? O nome disso é resistência. O nome desse medo que a mente tem de ser apagada, vamos dizer assim, chama-se resistência. Então, uma das formas que nós temos de ou de administrarmos, ou gerenciarmos os nossos medos, é entrando na aceitação. Aceitação de que eu tenho este medo, né? Porque a aceitação faz com que a gente relaxe. A aceitação faz com que a aceitação ela quebra a casca dura desse eu falso nosso, que é tão raso o nosso eu falso, mas a gente é tão identificado com esse eu falso que a gente acha que a gente é a mente da gente, sabe? Veja, quando eu falo isso, gente, eu não estou dizendo que a mente é uma coisa nociva, ela não é. A mente é uma excelente, grande ferramenta, porém, quando nós a colocamos a nosso favor. A nossa doença, vamos dizer assim, é porque nós deixamos que a mente tagarela tome conta de nós. Que a mente, eu vou falar de novo isso porque tem gente nova entrando aqui. A mente racional, ela é identificada com o tempo. E o tempo ou é passado ou é futuro. Porque a mente racional nunca está no presente. Essa técnica que eu fiz com vocês de centramento anteriormente é para trazer vocês para o presente. Que a única coisa que nós temos de real é o agora, o presente. Mas a mente tagarela, a serpente tagarela na cabeça, a voz na cabeça, ou ela está no passado ou ela está no futuro. Quando ela está no passado, ela está vivendo ressentimentos, mágoa, ódio. Quando ela está no futuro, ela está vivendo medo, ela está vivendo ansiedade, ela está vivendo coisas pavorosas que ela projeta, né? No futuro, se eu ficar sem casa, se meu marido me deixar ou morrer, se minha mulher me deixar ou morrer, ela está sempre criando coisas pavorosas. Então, essa técnica que eu fiz com vocês de centramento foi para trazer vocês para agora, para o presente. É a única coisa real que nós temos. Eu falei na semana passada, na live anterior, que eu perdi um amigo, um psicólogo da minha idade. Eu falei com ele na quinta-feira. Nos despedimos. Um beijo, um abraço. Na sexta, ele entrou no hospital.
E no sábado ele tinha morrido de pneumonia. E foi um susto para mim, porque daí eu só soube pelas redes sociais. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nada mexe mais com a gente do que a morte, né? É onde nós entramos na nossa impotência absoluta. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso: nós nunca sabemos a última vez que nós vamos nos despedir de alguém. Então viva o seu hoje com presença, porque a única coisa que nós temos é o agora. E é a única forma que nós temos de nos libertarmos dos nossos medos e fazermos com que esses talentos nossos venham à tona. Mas como nós vivemos muito conectados com a mente racional, que é o nosso falso eu, a gente esquece da consciência e aí a gente às vezes passa a vida sem nos conectarmos com esses grandes talentos, porque a gente fica com medo de sentir medo. Eu tive tantas pessoas que me falaram, as que tinham síndrome do pânico, né? Eu tenho medo de sentir medo, eu tenho medo de sentir aquela sensação do pânico de novo, né? E claro, aí nós pudemos atuar em cima disso para que ela não sentisse mais medo de sentir medo. Então, gente, nós só temos o agora. Eu tenho 54 anos, eu levei acho que uns 50 para entender isso, né? Porque realmente nós só temos o agora. Viva a sua vida como se fosse... Viva o seu dia como se fosse o último, porque às vezes ele pode ser o último, como aconteceu com meu amigo semana passada. Né? Eu sei que eu estou sendo contundente, estou sendo assim até firme, mas essa é a nossa grande dádiva, por isso que chama presente, né? Então, lembre-se, não coloque o seu candelabro embaixo da mesa, foi a fala de Jesus Cristo. O candelabro embaixo da mesa não vai ter nenhuma função. Pega o seu candelabro e coloca em cima da mesa para iluminar o seu dia, para iluminar a sua vida, para trazer mais facilidades para o seu viver. Não é? Tá bom? E às vezes, por trás de um grande caos, nós podemos perguntar ao Criador: Criador, quais são os presentes grandiosos que estão sendo criados para mim por trás deste caos? Eu quero lembrar vocês disso, sabe? Nós podemos pedir clareza para o Criador, pedir clareza para esse nosso eu essencial. Qual é o caminho? Qual é a direção? E eu só posso dizer para vocês que quando a gente pergunta essas coisas, as respostas vêm, porque eu faço isso até hoje. Muitas vezes eu vou dormir e eu pergunto: Criador, qual é o caminho? Qual é a direção? Como eu posso ser mais contribuição para este planeta? Como eu posso ser mais contribuição para esta realidade? Como o araçá. A contribuição do araçá é oferecer frutos de araçá, né? Eu acho tão linda essa analogia. E Cristo também falava na questão assim, ó. Tenha a fé como um grão de mostarda. Não é tenha fé de um grão de mostarda, mas tenha a fé como um grão de mostarda, que é microscópico, né? E o que significa isso, né? Aquele grão de mostarda, ele é minúsculo, mas ele contém dentro dele uma força vital que vai fazer com que ele brote e se torne um arbusto. A nossa fé em algo maior do que nós, a nossa fé no Criador, a nossa fé na consciência suprema, em qualquer coisa que nós consideremos maior do que nós, vai fazer com que nós nos livremos de qualquer medo, de qualquer limitação, de qualquer escassez, porque Cristo também falou: terás atribulações. E nós temos atribulações? Sim, senão nós não estaríamos encarnados. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao sofrimento, não é isso. Mas nós temos desafios, temos atribulações. E é esta fé, como a fé de um grão de mostarda, que vai fazer com que nós passemos por aquela situação. Quando eu falo isso, eu penso muito no milho da pipoca. Eu adoro pipoca. Geralmente eu faço pipoca aqui em casa à noite, porque eu adoro. Eu fico olhando assim, né, a pipoca. ela só
desabrocha a partir do calor do óleo, né? Que eu faço pipoca na panela, não gosto de pipoca de micro-ondas. Então, ela só desabrocha, ela só floresce a partir do calor do óleo, né? E as pipocas que não estouram se tornam piruás, ou seja, elas não florescem. Então, o que eu quero dizer para vocês com esta analogia? Às vezes, as atribulações que nós vivemos, os desafios, os medos, os pânicos, que são o calor, que às vezes vai fazer com que a gente desabroche, né? Então, eu diria para vocês, para concluir, que esta pipoca que passou pelo óleo quente e tornou-se uma linda flor, é como se fôssemos nós passando por atribulações, mas confiando na consciência suprema de que nós vamos superar aquilo e sair do outro lado com dignidade e decência. Porque isso é resiliência, é sair do outro lado sentindo-se emocionalmente fortalecido. Eu falo isso para vocês porque a minha dissertação de mestrado na Metodista foi sobre resiliência. Eu tenho uma grande paixão por essa ideia da resiliência, porque é isso que nos faz seres humanos grandiosos, a resiliência, sairmos ali do outro lado, nos sentindo fortalecidos, não é? Então, eu quero agradecer muito aqui a presença de cada um de vocês, não vou me estender muito, porque eu sei que alguns estão chegando do trabalho, daqui a pouco já vão descansar. Eu espero sinceramente ter sido contribuição, né? Eu vou deixar aqui, tem uns ícones aqui que eu não entendo ainda muito bem, eu vou precisar perguntar para as meninas que me orientam aqui. Mas, se eventualmente vocês têm alguma pergunta sobre tudo que eu falei, quiserem colocar aqui para mim, eu posso tornar uma dessas perguntas a próxima live. Então, eu vou dar um minutinho para vocês fazerem isso. Tô vendo que entrou o Cláudio aqui, seja bem-vindo, Cláudio. E se você quiser colocar sua pergunta aqui, vocês que estão aqui todos, eu posso tornar essa pergunta a nossa próxima live. Se não, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês aí estão me acompanhando nessa minha iniciação nas lives, né, nesse universo digital. Eu estou muito agradecida à Consciência Suprema por estar tendo essa oportunidade de ser contribuição a quem estiver aqui comigo também, sobre as coisas todas que eu aprendi e superei aí na vida. Estou vendo que entrou aqui o Luiz, seja bem-vindo, está comigo já há algum tempo, né? Espero rever você em breve, viu, Luiz? Então, eu penso o seguinte, ó, que quando nós atingimos um determinado nível de prosperidade na vida, é quase que um convite inevitável de que a gente comece a compartilhar com as pessoas esse conhecimento, essa vivência, essa consciência que adquirimos ao longo da vida, né? Então, eu posso dizer para vocês hoje com o meu coração transbordando, que eu sou muito grata à Consciência Suprema por tudo, portanto, pela carreira que eu desenvolvi, pela oportunidade que eu tive de ser contribuição na vida das pessoas. Clebinho, que está em Goiânia, seja bem-vindo, veio me dar um axé. Clebinho. Então, assim, eu sou muito grata à Consciência Suprema por tudo, por tanto, sabe? Gratidão a você, Rita, seja sempre bem-vinda. Por ter a oportunidade de compartilhar as experiências que eu tive no consultório, as experiências que eu tive na minha vida, para de alguma forma ser contribuição, além do meu consultório. Porque no meu consultório eu posso atender, no máximo, esticando bastante, 6 pessoas hoje em dia. Eu já atendi 10, fui uma pessoa que era workaholic, eu trabalhava das 8 às 22, e aos 42 anos eu decidi mudar um pouco isso. Então, o máximo de pessoas que eu posso hoje absorver por dia são 5, né?
e isso é um número, ao longo da semana, um número pequeno, né? Então, esse universo online me dá essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho mais com mais pessoas o que eu aprendi nesta existência que possa ser contribuição para vocês também, tá? Eu tenho algumas pessoas muito queridas chegando aqui, mas eu já estou encerrando a live. A minha equipe está aqui presente, eu tenho a impressão que sexta-feira vai ter outra live, não tenho muita certeza, mas aí, de qualquer modo, na medida em que essa live aconteça, eu estarei mandando o convite para vocês, tá bom? Gratidão mais uma vez, lindezas, pela audiência, pela oportunidade e até breve, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Até mais!